Dosar cortisol não é check-up. Assista esse vídeo até o final que você vai saber realmente quando precisa fazer esse exame. É muito comum no consultório, quando o paciente faz a dosagem do cortisol, já chega apavorado. Doutora, meu cortisol está muito baixo ou meu cortisol está muito alto. Sem nenhuma queixa, sem indicação de fazer o exame. Eu vou te explicar hoje então aqui nesse vídeo e fique atento quando fazer esse exame. Primeira coisa, o cortisol ele é um hormônio produzido no nosso organismo. Ele é produzido em uma glândula que fica sobre os rins, chama suprarrenal. Esse hormônio ele atua em mecanismos de estresse no nosso organismo. Por exemplo, quando eu passo por alguma cirurgia, uma infecção grave, como uma infecção que necessita de UTI, infecção que necessita de internação. Precisamos desse cortisol para a gente defender o nosso organismo a isso, a essa infecção, a essa cirurgia. Para a gente não ter pressão muito baixa, né? Levar até um choque, que a gente chama, que é a pressão quando cai muito. Então é um hormônio que a gente necessita ele para viver. Só que quando eu preciso dosar esse hormônio, então? Vamos lá, o cortisol, a gente pode ter distúrbios da glândula onde ela produz muito cortisol ou pouco cortisol. Quando a gente produz pouco cortisol, chama insuficiência adrenal. A glândula não consegue produzir esse hormônio como precisava. Chama doença de Addison, a comorbidade, né, o nome científico. A glândula para de produzir cortisol e o que o paciente vai sentir? Ele começa a ter desmaios, porque a pressão vai muito baixa. 8/5, 8/4. Então é aquele paciente que tem vários desmaios, começa a ter vômitos, hipoglicemia. Então aqueles pacientes que têm sempre a glicose muito baixa, abaixo de 50, também é uma causa de investigar a insuficiência adrenal. A pele do paciente começa a ficar escura, a gente fala que uma pele tá indiana, marronzada. Então se você tem muitos desmaios, ou você está tendo muitas hipoglicemias, a gente pode dosar seu cortisol para ver se não está tendo deficiência desse hormônio. E agora para investigar o excesso do cortisol. O excesso do cortisol, ele pode levar a uma doença que chama Cushing. Ela é muito rara, assim como a insuficiência adrenal, onde o paciente vai ter o quê? Muito aumento de peso. Então é um paciente que realmente tem uma obesidade grave. Ele tem aumento aqui da circunferência aqui atrás no pescoço, né, que chama giba. Então fica como se fosse uma montanha atrás do pescoço. Começa a ter estrias muito largas, estrias maiores que 1 centímetro, que um dedo de largura, estrias roxas. Começa a ter muita fraqueza quando vai subir uma escada, pegar algo no alto, assim. Então, às vezes é um paciente com diabetes muito difícil o controle. Em pacientes com obesidade muito grave, a gente pode investigar a doença de Cushing, que é o excesso de cortisol. Só que para investigar o excesso de cortisol, eu tenho que saber quais os horários de dosar esse cortisol, porque nossa glândula produz o cortisol de forma pulsátil, no decorrer do dia oscila. Então, para eu investigar a deficiência do cortisol, eu doso ele pela manhã no sangue, que é o cortisol basal. Para eu investigar o excesso do cortisol, eu vou dosar ele ou na saliva ou na urina de 24 horas, não é no sangue para investigar o excesso. Então, fique atento. Se o médico pediu a dosagem do cortisol, pergunte o porquê. Se você está realmente sentindo alguma coisa que justifique. Depois vem um exame alterado e a gente não sabe nem saber o motivo que fez o exame, muito menos explicar o porquê que deu alterado. Vá no endocrinologista e faça a investigação correta. Ficou alguma dúvida nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários.